Flávio? Flávio? Oi, desculpa. Bom, pessoal, boa noite. Acho que boa noite já, né? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião do setor de terapia intensiva da disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva aqui da Unifesp. Hoje nós temos a satisfação de receber conosco a professora livre-docente Flávia Machado. Ela é chefe do setor de terapia intensiva aqui do Hospital São Paulo, vinculada à Escola Paulista de Medicina. Ela também é coordenadora geral do Instituto Latino-Americano de Sepse e fez parte do grupo de pesquisadores que ajudaram na construção da nova diretriz da campanha Sobrevivendo à Sepse. Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade e ela vai falar para a gente hoje. Eu não sei se está combinado também de falar nas próximas reuniões de outros temas relacionados à diretriz, Dani. Depois... Só essa mesmo, Flávio. Oi? Só vai ser essa mesmo. Só vai ser essa, né? Então, hoje ela vai falar para a gente sobre ressuscitação inicial e também de aspectos relacionados ao suporte hemodinâmico de pacientes com sepse. Obrigado, chefe. Obrigada, Flavinho. Vamos em frente. Então, primeiro, meus conflitos de interesse, né, pessoal? Obrigada aí por todos estarem presentes. A gente tem um monte de slide para passar, eu vou correr eles. Espero que essa reunião não fique chata, porque a gente vai mostrar muito artigo e, às vezes, isso fica um pouco enfadonho. Primeiro, meus conflitos de interesse. Eu sou parte do board da Surviving Sepsis Campaign desde a versão de 2012. Nessa versão de 2020, eu fui coordenadora do grupo de hemodinâmica e eu sou parte também do comitê executivo, em nome da Sociedade Europeia da Comissão da Campanha de Sobrevivência à Sepse, tá? Em termos de conflito mesmo, esses conflitos são intelectuais, né? Eu sou do comitê executivo e segunda autora dos estudos BASICS, mas eu não tenho nenhum conflito relevante com a indústria farmacêutica, como aqueles que estão mais próximos de mim sabem já de longa data. Eu queria começar essa reunião trazendo um caso para vocês, tá? Então, ele vai ser passado rapidamente. Eu quero pegar a essência desse caso com vocês e não as filigranas do caso. Essa paciente foi admitida diretamente na UTI, vindo da CROSS. Ela foi admitida por volta das 16 horas e, rapidamente, ela tinha um quadro de história de dispneia progressiva, mínimos esforços, com dor lombar, sem febre, e há um mês ela reportava um quadro de infecção urinária e estava sendo tratada com regime ambulatorial no hospital dia com ceftriaxona. Quando ela chegou na nossa UTI, ela estava até bem. Ela estava consciente, orientada, normotensa, estava só um pouco dispneica, um pouco não, bastante, né? 35 de frequência respiratória e 115 de frequência cardíaca. Mas nada chamava atenção no exame físico. Então, só para a gente se lembrar, essa doente tinha aqui 2 critérios de CIRS. Nesse momento em que foi admitida, foram feitas essas condutas anotadas em prontuário, colher culturas, fazer raio-x, escalonar antibiótico para tazocin, fazer um ultrassom point of care, suporte intensivo. Daí começam os nossos problemas. A urocultura, até hoje, a gente não teve resultado por algum problema lá do laboratório, as hemoculturas depois eram negativas, mas veja, os primeiros exames dela já mostraram uma plaquetopenia de 8.000. Alteração de coagulograma que depois não se confirmou, ficou meio confusa, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui, ó. A doente foi admitida na UTI geral do nosso hospital, com 14 de lactato e 14 de BIC e 39 de lactato. E tinha uma diurese ali anotada, meio confusa se era da admissão ou das poucas horas que ela ficou na UTI até fechar o balanço, de 200 ml. Daí ela recebeu 500 ml de Ringer lactato às 18 horas, depois às 18h40 mais 500. O tazocin foi aprazado para as 18 horas, e ela recebeu às 18 horas, e recebeu 50 ml de bicarbonato, também às 18 horas. Então, recebeu ali 1.000 ml. Durante a noite, essa doente progrediu para um KNAF, e não aconteceu mais nada com ela, não. Ela não urinou a noite inteira, o balanço da noite fechou ali mais 180, e ninguém mais deu volume para ela. Na manhã seguinte, ela foi feita os exames de rotina, ela foi para a tomografia para ver o controle do foco, já tinha uma creatinina super alterada, a plaqueta estava um verdadeiro desastre, e a gasometria, que é a primeira que está registrada no PEP, é do meio-dia, mostrava uma persistência da acidose metabólica com lactato de 43.
Bom, graças a Deus, a gente sabe que no Black, de vez em quando, se fazem algumas gasometrias lá no nosso UTI, que infelizmente não ficam registradas no prontuário e, portanto, não servem nada para a nossa defesa, né? Mas na gasometria da manhã, ela continuava com uma hiperlactatemia, que eu não faço ideia qual é o valor, mas isso motivou a gente a fazer mais Ringer lactato às 8 da manhã, um Meronem que foi escalonado às 10h50, um bicarbonato às 10h50, e ela recebeu mais 1.000 ml de fluidos até às 12h30. Essa doente progrediu com uma piora importante, ela foi intubada às 13 horas. Depois disso é que se passou um catéter central e houve um problema, porque não tinha plaqueta no hospital, isso atrasou um pouco a condução do caso, mas no frigir dos ovos, a primeira SVO2 que a gente tinha dessa doente era algo em torno de 45, foi dado droga vasoativa, ela evoluiu com uma síndrome de desconforto super grave, tá? Com uma PF em torno de 120, passou um Swan-Ganz, daí a gente está de parabéns, né? Passou Swan-Ganz na doente, otimizou volume, iniciou dobutamina, e aí, finalmente, às 18 horas, próximo das 19 horas da passagem de plantão do dia seguinte, a gente entregou uma paciente com uma SVO2 otimizada e com lactato em queda e um choque estabilizado. Pois é, essa doente evoluiu com necessidade de terapia substitutiva renal, evoluiu grave, com um choque importante, mas a gente salvou, né? Ela foi de alta da UTI 17 dias depois. Então, né, gente? Pois é, e olha que nós somos uma boa UTI. E as coisas erradas acontecem nas melhores casas também, com as melhores equipes também. E é por isso que a gente precisa de bundle. É por isso que a gente precisa de algo para nos guiar, para mandar a mensagem principal, para facilitar a memorização e para medir a nossa performance. Porque o único jeito de melhorar a performance é medindo a performance. Para nós não falharmos, nós precisamos sim de bundles. Não quer dizer que a gente não pode individualizar o cuidado. Não quer dizer que a gente precisa seguir o bundle estritamente em todos os seus pontos, mas aquilo tem sim que servir de guia. E os bundles da Surviving, eles são muito bons, né? Se a gente tivesse seguido os bundles, a gente teria não só medido o lactato que a gente mediu, mas a gente teria remensurado o lactato de hora em hora, de 2 em 2 horas, que o lactato dessa doente deveria ter nos alertado para um quadro super grave de sepsis. Deveria ter nos dito, essa doente vai piorar progressivamente. Se a gente tivesse seguido os bundles, a gente não teria prosado antibiótico, a gente teria feito ele de imediato. Se a gente tivesse seguido os bundles, a gente teria dado os 30 ml por quilo para ela, porque não tinha nenhuma razão para não dar. A menos que a gente tivesse feito alguma mensuração de falta de responsividade ao volume, ou se a gente tivesse coletado um lactato depois daqueles 1.000 ml iniciais e tivesse visto que ela estava toda boa, que a acidose tinha melhorado, que o lactato tinha melhorado, né? Então, se a gente tivesse seguido os bundles, talvez o caminho dessa doente no dia seguinte tivesse sido um pouco melhor, porque a gente teria cortado a resposta inflamatória, ou dirimido a resposta inflamatória, que fez com que ela progredisse com disfunções orgânicas galopantes. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre, dentro desse esquema, o que a nova Surviving traz. A gente primeiro tem que lembrar que o bundle, é um grupo da Surviving que cuida dos bundles e é outro grupo que cuida das diretrizes. A pergunta agora do grupo dos bundles é, vai precisar mudar os bundles com as novas diretrizes? E a resposta é, não sabemos, né? Vai haver um comitê de pessoas externas para dizer se com as novas diretrizes vai precisar de algum ajuste no bundle. Mas como a gente vai ver, provavelmente não. Vamos lá? O que nós temos de novo na ressuscitação inicial? Primeiro, a recomendação de novo, né, de que sepse choque é uma emergência. E, portanto, nós temos que começar a ressuscitação e o tratamento imediatamente, e não ao longo das próximas 24 horas. Segundo ponto, e esta é uma mudança importante das novas diretrizes. Na recomendação de 2016, a questão dos 30 ml por quilo foi tratada como uma recomendação forte, que é esse símbolo aqui, e dizendo, nós recomendamos fazer ressuscitação inicial com 30 ml por quilo dentro das 3 primeiras horas. E a nova redação dessa recomendação, ela muda. Ela passa a ser uma sugestão, portanto, uma recomendação fraca, de que seja feito os 30 ml por quilo. E por que isso? Porque há o reconhecimento de que o cuidado precisa ser individualizado, né? De que nem todo mundo, na verdade,
precisa dos 30 ml por quilo, mas que a gente precisa de uma boa justificativa para não dar os 30 ml por quilo. Nós temos que partir do pressuposto que sim, e eventualmente, se nós tivermos boas razões para não dar, eventualmente tudo bem. Aliás, o ILAS, né, que tem um programa importante de implementação de diretrizes e dos bundles de sepse, sempre fez isso ao longo de muitos anos. A gente sempre disse que se o hospital registrar no prontuário a razão pela qual ele não quer dar os 30 ml por quilo, ele vai estar aderente aos bundles, que é uma forma de você individualizar o cuidado dentro do cuidado protocolizado. Mas por que a Surviving mudou isso? Pelo reconhecimento de que a evidência não é tão forte assim, ela vem de estudos observacionais. Então, por exemplo, nós temos os estudos observacionais do Rivers e dos 3 estudos de Early Goal Directed Therapy, que quando a gente olha para o braço controle desses estudos e não para o braço que recebeu a intervenção, a gente vê que a quantidade de fluidos recebidos por esses pacientes antes da randomização e nas 6 primeiras horas de randomização, ela beira os 70 ml por quilo. E a mortalidade nesses estudos, como a gente sabe, é muito baixa. Então, esses pacientes que chegam ao pronto-socorro, ou mesmo que estão nas unidades de internação, e eventualmente até nas unidades de terapia intensiva, eles chegam muito hipovolêmicos. Mas e toda essa história de que tem relação entre balanço hídrico positivo e desfechos ruins nos pacientes sépticos? Verdade, mas calma lá. Vamos cuidar com a forma como a gente vê isso. Então, essa evidência é controversa e a gente tem uma nova recomendação com relação ao balanço hídrico, né? Mas aqui, só para botar uma pulguinha atrás da cabeça aí, na cabeça de vocês, esse estudo observacional, por exemplo, ele não consegue relacionar o balanço hídrico nas primeiras 24 horas do atendimento a paciente séptico, ou seja, independente de qual quartil de balanço você está, a sua mortalidade é a mesma, mas, por exemplo, fica muito claro que o balanço hídrico, o quartil de balanço hídrico das primeiras 72 horas está claramente relacionado com diminuição de sobrevida. Então, não necessariamente aquilo que a gente faz de imediato. Mas e os estudos de países de recursos limitados, as crianças da África, que mostraram associação desse volume com pior prognóstico? Sim, verdade, nós temos que ter cuidado nesses locais. Então, por exemplo, pacientes em crianças na África, o estudo FISH, ele mostrou essa correlação, mas era uma realidade diferente da nossa, eram crianças com hemoglobina muito baixa e grande parte delas portadoras de malária. Mas o estudo da Zâmbia também mostrou isso, né? Quem foi randomizado para o protocolo de sepse para receber volume fixo teve mortalidade muito maior do que quem foi randomizado pelo usual-care. De novo, precisa contextualizar. Aqui é um estudo importante da gente compreender o que aconteceu, né? O que era o grupo de intervenção? Era dar 2 litros em bolos na primeira hora e depois dar mais 2 litros nas 4 horas subsequentes. O critério de parada era turgência jugular e edema agudo de pulmão. Então, era um volume de 4 litros fixos, e esses pacientes tinham um IMC abaixo de 18. Então, aqui nós estamos dando 70 ml por quilo para os doentes em volume fixo, que é algo que realmente não se deve fazer, muito menos sem suporte de terapia intensiva. E de evidência nova, o que a gente tem? A gente tem, de novo, só estudo observacional, mas esse aqui é um estudo importante, que é uma referência a mais da Surviving, né? E o que ela mostra? De novo, estudo observacional, né, gente? Que é o que a gente tem. Infelizmente, a gente não tem estudo randomizado para responder essa questão. Mas ela mostra uma coisa importante de todos sabermos, né? Aqui são os subgrupos dos pacientes com disfunção renal, né? Disfunção renal do estágio final e insuficiência cardíaca. E ele nos mostra que mesmo nesses subgrupos e em todos os outros, não ter aderência aos 30 ml por quilo aumentou a mortalidade. Ou seja, mesmo nesse grupo de doentes, e existe um outro estudo que aponta na mesma direção, a gente tem que ter cuidado para taxar o doente. Renal crônica, não vou fazer volume. Insuficiência cardíaca, não vou fazer volume. Porque esses doentes estão vasodilatados, eles estão com aumento de permeabilidade capilar. O renal crônico depende de que dia que ele dialisou, né? Se ele vai estar hipervolêmico ou não vai estar hipovolêmico, né? A insuficiência cardíaca não depende tanto da quantidade de volume, mas sim da velocidade com que você vai dar. Então, tudo isso para dizer que sim, a evidência não é forte e sim, a gente tem que ter cuidado, principalmente se a gente estiver num lugar de recurso limitado. Mas a melhor coisa que a gente tem para fazer é nas nossas superpoderosas UTIs, a gente não dá volume nenhum e avalia a responsividade ao volume. Mais ou menos. Vamos ver o que é a próxima recomendação. Qualidade da evidência
para a recomendação em que se sugere o uso de métodos dinâmicos para guiar a ressuscitação com fluidos, ao invés de exame físico ou parâmetros estáticos. Veja só, é uma sugestão e o nível de evidência é muito baixo. Por que o nível de evidência é muito baixo? Porque, de novo, né, fisiologia é fisiologia. É lógico que o doente não está responsivo a volume, não vai adiantar dar volume para ele. O grande problema é a gente conseguir definir que um doente está ou não está responsivo a volume. Por quê? Porque todos os métodos para avaliação de responsividade a volume, como vocês sabem, têm limitações. A começar das perguntinhas básicas. O doente está respirando espontaneamente, tem arritmia, ou está com volume corrente baixo no ventilador? Se for, você está complicado, porque você só pode usar alguns dos métodos de responsividade a volume, basicamente passive leg raising, que todos nós sabemos o quanto é difícil de fazer na prática. Então, se o doente não tiver assim, se o doente não estiver com isso, tá bom, você pode olhar a cava, embora a cava tenha um valor preditivo complicado, você pode olhar a pressão de pulso, né? Mas você precisa ter o doente ideal para poder fazer isso. Então, de novo, se eu souber que o doente é fluido responsivo, ou não é, melhor dizendo, eu não preciso dar fluido. Difícil vai ser dizer que o doente não está fluido responsivo. Principalmente num cenário de recursos limitados. Esses são os dados de 277 UTIs brasileiras, do estudo que o Willas fez junto com a Unifesp, para avaliação de prevalência e mortalidade por sepsis, mas a gente fez uma cuidadosa avaliação de recursos. E como vocês podem ver, o ultrassom beira-leito, ecocardiograma beira-leito, só está disponível em metade das UTIs brasileiras. E olhe lá que a gente acha que as pessoas se confundiram um pouquinho com o ultrassom que vem até o beira-leito. Tá? Então, na melhor das hipóteses, somente metade das UTIs. Sem falar de outras formas de avaliação de responsividade a volume, né? Como, por exemplo, eu realmente medir o débito cardíaco, né? E, é claro, eu posso sempre medir se eu tiver uma curva de pressão arterial, que nem sempre também é hábito nessas UTIs medir, tá? Vejam aqui, 58% apenas tem como ou tem o hábito de medir pressão arterial. Então, já tem uma limitação técnica, falta o recurso. Ah, vou usar avaliação clínica. Por que a Survive mudou a redação e falou cuidado com a avaliação clínica para avaliar a responsividade a volume? Por causa do paper africano, que usou turgência de jugular para parar de dar volume para 70 ml por quilo para os doentes. E chegou à conclusão que mata, dá 70 ml por quilo para os doentes, sem nenhuma avaliação, sem nenhuma regra de paragem, e sem UTI por trás. Então, a avaliação clínica também tem suas limitações. Poxa, Flávia, mas não tem evidência, não tem estudo randomizado para responder essa pergunta? Randomizei os doentes para uma estratégia guiada por fluido responsividade e para uma estratégia não guiada, não consegui mostrar que é melhor fluido responsividade? Já tem, 4 estudos randomizados, que se juntar todos não dá 300, 400 doentes. Este é o nível de evidência que a Survive teve para recomendar, ou melhor dizendo, sugerir que ok usar fluido responsividade, ela provavelmente é melhor, mas tem todas as suas limitações. E quando a gente pode ver, quando você meta-analisa a questão da fluido responsividade, você não consegue mostrar que usar a fluido responsividade muda desfecho clínico. Poxa vida, e ainda tem um outro problema, que nós ajudamos a mostrar, né? Esse paper conduzido aí pelo Flávio e pela Tieme, nossa plantonista e nossa pós-graduanda na época, mostrou que, tudo bem, depois que eu dou volume, eu melhoro o débito cardíaco, mas não necessariamente essa melhora do débito é fugaz, é perene, ela é fugaz, pode ser fugaz. Então, é super confusa toda esta questão e não é tão simples da gente dizer o doente da UTI não é fluido responsivo, então ele está chocado, ele é um renal crônico, ou ele é uma insuficiência cardíaca, ou é da UTI, eu não vou fazer volume para ele, porque eu acho que ele não está fluido responsivo. Enquanto a gente não tiver um estudo, por exemplo, como esse aqui, em que num desenho adaptativo eu randomizo os pacientes para um volume fixo, que pode variar de quantidade, um protocolo de fluido responsividade ou para um protocolo de avaliação clínica, né, e eu não vou conseguir ter respostas. Então, na prática, a questão, eu acho, continua dependendo de mais evidências. Mas vamos para frente, porque nós temos muito o que falar. Lactato. Lactato não mudou, exceto uma mudança sutil, que antes estava dizendo normalizar o lactato, e agora a gente colocou redução do lactato, e a sugestão agora de usar tempo de enchimento capilar. De onde vem isso?
A questão de mudar, de normalizar o lactato para reduzir o lactato, vem de estudos que mostram claramente que o lactato, embora seja, aqui é o número de pacientes com valores alterados, seja muito mais frequentemente alterado do que, por exemplo, o tempo de enchimento capilar em pacientes com sepse, é verdade que ele normaliza muito mais lentamente, porque, como nós sabemos, muitas vezes o lactato não é mais um marcador de hipoperfusão. Então, a gente tem que ter muito cuidado, é muito mais importante o lactato estar reduzindo do que necessariamente normalizando. E o tempo de enchimento capilar, como a gente sabe, vem do estudo Andrômeda, onde pacientes com choque séptico em UTIs da América Latina, o estudo da Living, foram randomizados para receberem otimização baseada no lactato e otimização baseada no tempo de enchimento capilar, até que ele normalizasse. E como a gente viu na publicação inicial do JAMA, não houve diferença, o tempo de enchimento capilar não foi considerado inferior ao lactato nessa análise principal, e depois houve uma análise publicada pelo Fernando Zampieri, que trabalha conosco na escola também, junto com o grupo da Living, em que, numa análise bayesiana, que é um método mais moderno, talvez, mais alternativo de olhar para esses valores de P, para essa questão estatística, mostrou que, eventualmente, sim, o tempo de enchimento capilar pode ser, inclusive, superior ao lactato. Oba, então vamos abandonar esse negócio de lactato e vamos fazer só tempo de enchimento capilar? Mais ou menos. Primeiro, a gente tem que considerar que não é assim tão simples. Uma das vantagens do tempo de enchimento capilar é que ele está disponível o tempo todo, é bem verdade. Então, ele só não pode ser vendido como uma coisa simples, porque o que está por trás do tempo de enchimento capilar no Andrômeda, na verdade, é um protocolo extremamente complexo, que envolve avaliação de fluido de responsividade, otimizar PA com noradrenalina e elevar a PA acima do alvo, dar dobutamina. Então, não tem nada de simples no que o Andrômeda fez. Não vamos nos confundir com as coisas. O tempo de enchimento capilar é simples, mas o Andrômeda não é simples. Mas o que talvez seja mais complicado é esse paper que saiu recentemente publicado, a referência não está aqui, me perdoem, em que 175 pacientes com choque séptico admitidos na UTI foi olhar para o tempo de enchimento capilar deles. E veja que, usando um cutoff, que não é o cutoff que a gente usa, só 50% dos pacientes tinham tempo de enchimento capilar alterado, usando este cutoff, tá? E a sensibilidade foi muito baixa para a mortalidade. Então, não está tão claro assim, né? E se usar um cutoff menor, a sensibilidade vai cair mais ainda, tá, pessoal? Então, usou esse cutoff para melhorar um pouco aqui a sensibilidade e especificidade. Eu não estou tão certa de que os pacientes de UTI, ou na chegada da UTI, tenham o tempo de enchimento capilar alterado numa frequência que realmente não seja útil. E a última parte dessa parte inicial de ressuscitação é a questão do nível de pressórico, né? E essa recomendação não mudou, né? Ela continua a mesma, o nível de evidência é moderado, é uma das poucas recomendações fortes da Surviving, e que o alvo é 65. Baseado em quê? Todo mundo fica se perguntando, né? Por que 65? Né? Se a pressão normal de uma pessoa é 12/8, então, portanto, a pressão normal de alguém que está por aí é 80 de PAM, 75, 80 de PAM, por que eu vou deixar um doente chocado, com dificuldade de ofertar oxigênio para os tecidos, com a pressão de 65, que é uma hipotensão permissiva, né? Não é pressão normal. A pressão normal das pessoas é 120/80, é 110/60, né? E eu estou aqui deixando o doente com 65 de PAM. Isso vem de estudos que mostram, por exemplo, que quando eu aumento a pressão, eu não melhoro, e, na verdade, eu pioro a perfusão na microcirculação em pacientes chocados, porque eu estou usando vasoconstrição possivelmente excessiva. Mas é tão claro assim? Isso é tão óbvio? Não. Por exemplo, tem esse estudo que mostrou isso. E o nosso estudo, que a nossa pós-graduanda Tuane, atual plantonista, fez também, em parceria aí com o Flávio, mostrou justamente o contrário. Ela fez um controle com pacientes hipertensos, porque foi na época que surgiu a questão da hipertensão ou não, e mostrou que tanto em pacientes não hipertensos quanto pacientes hipertensos prévios, aumentar o nível pressórico melhora a perfusão. Difícil, né? Melhora ou piora a perfusão quando eu aumento o nível pressórico? Bom, finalmente, o que a gente precisa saber não é se melhora ou melhora a perfusão, a gente tem que ter desfecho clínico. E aí, quando a gente foi para os desfechos clínicos,
os Patient-Centered Outcomes, que é o que importa para o doente, né, o que vai mudar na vida dele e não na perfusão da microcirculação, o que a gente viu que os estudos efetivamente apontaram, no caso, por exemplo, do sepsis-PAN, que você subir a pressão para 80-85 aumentou o risco de fibrilação atrial em quem estava nesse grupo, né? E foi desse estudo, inclusive, que veio a suposição de que pacientes com hipertensão prévia teriam uma redução, um benefício em termos de redução de terapia substitutiva renal. Mas o mais importante desse estudo é que no primeiro dia os pacientes não ficaram no alvo. Olha só, todos os pacientes ficaram entre 70 e 75. Né? E os outros doentes também ficaram lá entre 80 e 85, que é mais fácil de manter. Então, isso é importante para a nossa enfermagem que está assistindo, mesmo no estudo clínico, que você diz que vai manter o doente com 65, 70, você não consegue. Né? Por quê? Porque ninguém vai lá desmamar a droga vasoativa. Tá? O segundo estudo que amparou essa diretriz é o fase 2 do Ovation. Né? O Ovation, ele randomizou menos doentes, porque era um feasibility só, e aqui ele fez a hipótese um pouco mais diferente, né? Ele falou assim, olha, eu não vou nem fazer 80, 85, eu vou fazer 75, 80, mas eu vou fazer mais hipotensão permissiva ainda. Eu vou deixar a PA em 60, 65, ou pelo menos eu vou tentar deixar a PA em 60, 75. E foi desse estudo que veio a ideia do 65, o estudo que a gente vai mostrar a seguir, porque nesse estudo, no subgrupo de pacientes com 75 anos, houve uma redução de letalidade. Poxa, que legal. Subestudo serve, análise de subgrupo serve para isso mesmo, né? Para gerar um estudo a seguir. Mas, de novo, nossa enfermagem aí. Olha, de novo, eu digo que vou deixar em 60, 65, mas eu não consigo. Né? Aqui já foi um pouquinho melhor, mas eu não consigo. Mas esses dois estudos juntos fizeram cair por terra a história da hipertensão crônica. Tá? Quando você olha junto os dois estudos, paciente de hipertensão não tem benefício nenhum em manter pressão alta. Né? E continuou aquela história lá de aumentar a FA quando você tenta manter a pressão mais alta. Por quê, gente? Porque você está dando mais vasopressor. Né? E aí, finalmente, a gente tem o 65, né? O estudo 65, que foi conduzido em 65 centros, com pressão-alvo de 65, em pacientes acima de 65 anos. E esse estudo é revolucionário mesmo, né? Porque ele, novamente, não mostrou na análise não ajustada, mas sim na análise ajustada, uma redução de mortalidade nos idosos que foram mantidos com a pressão 60-65. Por quê? Porque para manter a pressão mais alta, e aqui nem tinha um alvo, né? Era usual care, para manter a pressão mais alta, você usa mais vasopressor. E você paga o preço de usar mais vasopressor, que é aumentar a arritmia e aumentar uma série de outras coisas. Mas, de novo, quando a gente olha para o nível médio de pressão no primeiro dia, a gente vê claramente que o nível da hipotensão permissiva não ficou lá muito em 60, 65, né? Ficou mais 65, 70, que é uma mensagem, de novo, para a nossa enfermagem. Se eu quero doente com 65, 70, talvez eu tenha que mirar em 60, 65. Partindo para a segunda parte aí dessa apresentação, que é falar um pouquinho agora do grupo de hemodinâmica, do qual eu fiz parte, esse aí é o grupo inteiro, né? A Luciana Azevedo era uma pessoa que estava no grupo. A gente começou falando de fluidos e tentando responder a pergunta de sempre, né? Cristalóides ou não cristalóides? Isso não mudou, né? A recomendação é fazer cristalóides. Mas houve uma mudança muito importante com relação à surviving anterior, que era tanto faz fazer cristalóide balanceado ou salina para os pacientes com sepsis ou choque, né? Agora mudou para uma sugestão para fazer solução balanceada. Tá? Por quê? Porque quando a gente olha para o subgrupo, e não para o estudo inteiro, mas para o subgrupo de pacientes com sepse, do split, uma parte do SALT e o SMART, subgrupo de pacientes sépticos, do SMART, que é o estudo do Semler, aparentemente existe um benefício em mortalidade e existe um benefício limítrofe, mas sim, em redução de terapia substitutiva renal. Entretanto, nós sabemos que depois da Surviving foi publicado o nosso Basics, né? Lembrando que todos esses 3 estudos são estudos de randomização em cluster, e a gente não tem tempo aqui para explicar as diferenças de nível de evidência que advém de estudos em cluster para um estudo de randomização individual, em que nós randomizamos 11 mil doentes
nas nossas UTIs, né? Inclusive, a Unifesp foi um centro top e o CEPACO também, né? Bom, o que resta saber agora? Quando eu olho para o subgrupo de sepse do Basics, eu não encontro, ou se encontro é limítrofe, uma redução de mortalidade. Tá? Então, o que nós temos que fazer agora? Esperar. Esperar o que é o resultado de uma meta-análise disso com isso. E com isso. Porque o PLUS, que é o estudo australiano, já terminou, né? E nós temos lá uma parceria, a BRICNET tem uma parceria com a ANZIX, e vai sair uma meta-análise aí de todos os estudos, né? E depois vai ser uma meta-análise individual, porque quando sai meta-análise de todos os estudos, de novo, você está misturando estudo em cluster com estudo de randomização individual, e o PLUS é um estudo de randomização individual também. Por enquanto, fica de pé a questão do benefício, em princípio, uma sugestão do uso de soluções balanceadas em pacientes com sepse. Com relação aos demais fluidos, sem grandes novidades, né? A sugestão de usar albumina somente em pacientes que recebem grandes volumes de cristalóide. Claramente colocamos novamente não usar amido, pelas razões que todos já conhecem desde a última Survive. E agora tem alguém com o microfone aberto e alguém... E, novamente, também de forma mais clara, uma avaliação mais importante aí da evidência contra o uso de gelatinas. Quando a gente fala da albumina, fica um pouco complicado. Por quê? Porque se você meta-analisar a albumina, não há benefício em termos de mortalidade, não há benefício em termos de nenhum dos desfechos que são centrados no paciente. Mas existem, sim, alguns benefícios supostamente fisiológicos, que é aumento da pressão osmótica, aumento da pressão de alguns eventos cardiovasculares. E aí entra a questão do custo, né? E a gente tem que pesar custo-benefício, mas podemos discutir isso depois melhor. Partindo para a parte de vasopressores, uma novidade esse ano foi a gente justificar melhor por que a noradrenalina é a droga de primeira escolha, né? Porque isso ficou meio solto na última Survive. Então, o que a gente fez foi separar evidência por evidência de cada um dos outros vasopressores. Tá? Então, contra a dopamina, como a gente sabe, existem já meta-análises mostrando que não há claro aumento de mortalidade, mas existe um claro aumento de eventos adversos quando você compara a dopa com nora. Então, isso não entrou novamente em discussão. Mas entrou muito em discussão a comparação com vasopressina, a comparação com epinefrina, celipressina é uma droga não disponível no mercado, e com angiotensina 2. Com vasopressina, o único estudo que tem de comparação, que é nora versus vaso, e não combinação de terapia vaso com nora, é o VANISH. E no VANISH não houve diferença no desfecho primário, que eram dias livres de disfunção renal e mortalidade, mas houve redução da necessidade de terapia dialítica. Mas o grupo entendeu que isto não era um benefício suficiente para colocar a vasopressina como droga de primeira escolha, então continuou sendo noradrenalina, mas é importante a gente saber que a competição não é assim tão clara, né? A vitória, vamos dizer assim, da noradrenalina em relação a vaso. Com relação à epinefrina, eu diria que é um problema isso, né? Porque a evidência que você tem para dizer que nora é superior a epinefrina como droga de primeira escolha é muito pequena. O único estudo randomizado é esse, de 2006, nunca de novo se fez um estudo randomizado, são apenas 300 doentes e os desfechos são fisiológicos. É desfecho de melhorar a pressão, ambas melhoram igual, e desfechos de mais taquicardia com adrenalina, aumento de lactato, que a gente sabe que é por aceleração da via glicolítica, o que também justifica uma certa hiperglicemia com aumento da necessidade de insulina. Então, nesta tela está tudo o que justifica a adrenalina, a noradrenalina ser primeira escolha em detrimento da adrenalina. Então, realmente, o nível de evidência é baixo. Já com a celipressina, é uma história interessante, porque a celipressina foi alvo de um estudo em desenho trial adaptativo que randomizou 800 doentes com desfecho duro de mortalidade e foi parado por futilidade, tá? Porque não reduziu mortalidade.
E por que eu digo que é interessante? Porque a celepressina é uma droga, né, um análogo da vasopressina também, é um V1 seletivo, é uma droga super promissora. E a companhia decidiu não colocar no mercado. Por quê? Porque o desfecho dela foi um desfecho duro, centrado no paciente, e o estudo foi considerado negativo. Ao contrário, a angiotensina, o que eles fizeram? Fizeram um primeiro estudo piloto com 20, 30 doentes, e depois fizeram o ATOS. O ATOS, o que era? É esse estudo aqui. Qual o desfecho primário? Aumentar a pressão, 3 horas depois do início da infusão. O que é aumentar a pressão? Subir mais do que 10 ou ficar acima de 75. Com esse desfecho primário, a companhia entrou no FDA americano com o argumento de que a angiotensina poderia ser usada em choque refratário e conseguiu padronizar ou licenciar a angiotensina para uso nos Estados Unidos, e não somente em choque refratário. Portanto, para a gente ver o quanto a definição de um desfecho primário do estudo define, inclusive, vendas e comercialização de drogas, né? Porque se a celepressina tivesse feito um estudo como esse, inclusive publicado na New England, talvez estivesse no mercado hoje e nós teríamos mais uma alternativa. Uma outra questão diferente é a questão da vasopressina em terapia combinada, né? A gente tinha falado vaso versus nora, e não há evidência suficiente para tirar da nora do pedestal de primeira escolha. Mas e a terapia combinada? E aquele paciente que está usando nora e que eu associo vasopressina? Primeiro, vamos lembrar que o racional para isso é economizar catecolamina, porque os efeitos deletérios das catecolaminas vão muito além de aumentar a fibrilação atrial e a arritmia, né? Mexe com o sistema endócrino, o sistema de coagulação, diminui fagocitose do nosso sistema imune, aumenta a replicação bacteriana. Então, tem tudo a ver a gente usar menos vasopressor. E quando você meta-analisa todos os estudos que tem de terapia combinada, existe, sim, redução de mortalidade e existe a borderline, mas sim, redução de terapia substitutiva renal sem aumento de eventos adversos. Portanto, foi a recomendação da Survive, sim, usar terapia combinada, só que o grande problema é que todos esses estudos, cada um usou num nível de nora diferente. Então, a gente teve que fazer uma enquete para tentar entender o que seria no in our practices, ou seja, na nossa prática, se começa vasopressina numa dose de nora que varia entre 0,2 e 0,5, e não há como recomendar qual é a dose ideal para ser utilizada. Tem também uma recomendação que em choque refratário você poderia usar em adição à nora e à vasoepinefrina, e uma recomendação contrária ao uso de terlipressina. Veja que a celepressina pode usar como segunda escolha se um dia vier para o mercado, mas a terlipressina foi julgado que existe evidência para falar em contrário, porque os estudos mostraram aumento de eventos adversos em associação com a terlipressina. Inotrópicos, para a gente ir terminando, vamos mais rápido, eu acho que a gente tem menos evidência ainda, portanto, a evidência baixa para sugerir que se use dobutamina em adição à norepinefrina, em adição à nora, ou use epinefrina em pacientes que tenham sinais de disfunção cardíaca e persistam em hipoperfusão. Típico paciente, por exemplo, que persiste com SVO2 baixa e que ainda continua com lactato alto, com TEC elevado, né? Ou seja, que você precisa aumentar a DO2 porque ela não está suficiente para atender o consumo desse organismo. Evidências para isso são muito ruins. O único estudo que a gente tem é, de novo, um estudo antigo, com poucos doentes, são só 320 pacientes, que se atreveu com 320 pacientes usar como desfecho mortalidade, ou seja, underpower total, nós não temos a resposta, e onde a gente se baseou para falar da dobutamina foi no que a gente chama de um network meta-análisis, quando você usa meta-análise de outros estudos e comparação indireta da dobutamina com não usar nada, fez com que a gente amparasse essa recomendação. E aqui, uma sugestão contrária ao uso de levosimendan, quer seja quando você usa olha para a literatura e vê levosimendan versus nenhum inotrópico, ou você vê levosimendan versus dobutamina, em ambos os casos, o uso de levosimendan não melhorou os desfechos e teve associado com aumento de eventos adversos, inclusive prolongamento
de tempo de ventilação mecânica, aumento de arritmias. Uma nova recomendação da Surviving, que a gente pensa que não ajudou, mas outro dia mesmo eu tive o exemplo de que ajudou, né? A recomendação de monitorar a pressão arterial invasiva quando for possível, ela já existia, mas existe uma nova recomendação, que é iniciar vasopressor em veia periférica para restaurar o quanto antes a pressão arterial, ao invés de postergar o início da noradrenalina para passar primeiro um acesso central, né? Isso é um grande problema em muitos cenários. Outro dia eu estava discutindo num dos hospitais do ILAS e havia uma reticência enorme por parte da equipe em colocar noradrenalina em veia periférica, e eles deixavam o paciente hipotenso por horas por causa disso, né? A evidência para isso é muito baixa, né? Mas, por exemplo, quando a gente olha para o estudo ARISE, que é o estudo de Early Goal dos australianos, e eles lembram-se, né? Teve gente randomizada para o Early Goal, ou seja, passava catéter central, e gente randomizada para o Joker não passava catéter central. Vejam que o tempo no pronto-socorro para começar o vasopressor, em quem tinha que passar o catéter central, era de 5 horas, era quase o dobro de quem estava no Joker, porque para passar um catéter venoso central você vai atrasar, né? E hoje existem várias revisões sistemáticas mostrando que a ocorrência de necrose tecidual que acontece com a nora, a frequência é baixa, né, e que é relativamente seguro fazer. E, por último, talvez a segunda campeã de toda a Survive, em termos de controvérsia dentro do board, eu diria que as 3 campeões foram a questão do antibiótico na primeira hora, a segunda, a questão da albumina, deu uma discussão enorme também, mas eu diria que essa daqui foi a que mais deu confusão, mais deu discussão, o que fazer com a pergunta. Depois da ressuscitação inicial, nós devemos ou não seguir uma estratégia restritiva de balanço hídrico, e essa foi a conclusão do board. Neste momento, não há evidência para fazer uma recomendação em termos de restritivo ou liberal nas primeiras 24 horas de ressuscitação, em pacientes que continuam com sinais de hipoperfusão depois da ressuscitação inicial. Então, não dá para fazer por quê? Porque quando a gente olha para a literatura, os estudos têm todos um número muito pequeno de pacientes, eles chamaram de restritivo ou de usual-care coisas muito díspares, e, portanto, a heterogeneidade entre esses estudos é muito grande, tá? E principalmente porque, mesmo tentando meta-analisar esses estudos, você não chega a nenhuma conclusão. Nós vamos ter que esperar, talvez o mais esperado de todos seja o estudo Clovers. Ele está randomizando pacientes depois de receber de 1 a 3 litros de cristalóides na ressuscitação inicial para uma estratégia liberal, que é considerada por muitos excessivamente liberal, ou para uma estratégia restritiva, que é considerada por muitos excessivamente restritiva. Lembre-se, toda vez que eu quero responder uma pergunta clínica, num estudo clínico, eu tenho que separar os braços. Se eu não separar os braços, eu não vou ter diferença entre os grupos o suficiente para encontrar a minha resposta. O grande problema desse estudo, dizem, é que os braços estão artificialmente separados e que na nossa prática clínica nós não faríamos nem isso e nem isso. Mas vá lá, está planejado para terminar a inclusão este ano e em breve nós teremos respostas. Mas saibam que este estudo sofreu uma controvérsia enorme, né? Ele foi parar no New York Times, dizendo que estava se assassinando pacientes dentro das UTIs americanas por conta exatamente dessa forma como os braços foram desenhados. Então, meus pensamentos finais, aí para a gente ter um tempo para conversar, é que, embora muitos critiquem arduamente a Survive, principalmente nos Estados Unidos, ela é muito criticada, né, porque lá tudo se transforma em lei, escrito na pedra, ela representa um trabalho, um esforço de muitas pessoas aí dedicadas a encontrar as melhores respostas possíveis com base nas evidências que nós temos. Mas nós todos temos muita certeza de que a versão 2020 é só mais um passo, e a versão 2024 já começa a estar em andamento, né? A gente precisa de mais evidência, a gente precisa muito de ter estratégias de implementação que façam com que essas evidências cheguem onde elas precisam chegar, que é na beira do leito do paciente. E, mais do que tudo, a gente precisa de respostas para locais de baixos recursos. Eu estou na versão da Surviving, como eu falei, já há 3 gerações, né? E essa é a versão em que a gente teve mais representantes de países de recursos limitados, e que a gente tentou mais dar um cunho
as recomendações, tentando sempre levar isso em consideração. Mas é muito difícil, porque nós brasileiros somos um upper middle income country, né? Quando você tenta levar a realidade dessas diretrizes para a África subsaariana ou para o Sudeste Asiático, para um low income country, é muito difícil. Então, as estratégias de implementação aqui são mais difíceis ainda. A gente precisa, na verdade, de gerar cada vez mais respostas para perguntas específicas de locais de baixos recursos. E é isso que eu tinha a dizer. Vamos sempre em frente. Muito obrigada. Muito bacana a apresentação, chefe. Eu acho que colocou o argumento que embasa aí cada uma das recomendações. Acho que com uma revisão rápida aí foi bem interessante. E vamos abrir então para perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever no chat ou levantar a mãozinha aqui. Enquanto isso, deixa eu aproveitar para fazer a primeira. Você acabou de comentar que um dos itens que gerou mais polêmica foi a respeito da indicação da albumina, né? Me pareceu um pouquinho estranho aquela recomendação para se fazer em pacientes que já receberam uma quantidade razoável de cristalóide. De onde que vem o argumento para essa recomendação específica? Foi ela que deu algum problema? Foi ela que deu esse problema? Pois é, né, Flávio? O que dá problema na questão da albumina, um pouco, é assim. Quando você olha para a evidência, não existe benefício em termos de mortalidade, nem no subgrupo de pacientes com choque séptico. Embora existam algumas meta-análises que mostram benefício em pacientes com choque séptico, como vocês bem sabem, as mesmo meta-análises, elas são construídas com critérios de entrada dos estudos que variam um pouco. Então, tem meta-análise que mostra benefício em choque séptico, tem meta-análise que não mostra. Mas quando você olha para a evidência, vamos dizer, em termos de patient-centered outcome, você não pode dizer que é claro que exista um benefício, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que olhar é isso. Tem benefício? Só que, como vocês sabem, o GRADE não vê só isso, né? Então, no nível de estudo randomizado, não tem benefício. Mas existem pequenos estudos que mostram benefícios em termos hemodinâmicos. Quando eu dou albumina, aumenta a pressão de enchimento. Quando eu dou albumina, aumenta a pressão arterial. Então, existem desfechos fisiológicos. Segundo ponto, existe uma questão duvidosa dos estudos, que é quando eu randomizo para os estudos de cristalóide ou albumina, o volume final que o paciente recebe costuma ser, e quando eu estou falando de albumina, estou falando de albumina 4%, né? Costuma ser menor na albumina. Então, é possível que realmente a quantidade de volume dada quando você dá coloide seja menor do que a quantidade de volume que se dê com o cristalóide. Então, é possível, tá? Então, existe as pessoas que não gostam de dar muito cristalóide. Então, passa a ser uma questão individual. Depois que eu já dei 2, 3 litros de cristalóide e que o meu paciente continua responsivo a volume, continua precisando de fluidos, continua em hipoperfusão, e eu quero dar albumina, porque eu sou da turma que acredita no desfecho fisiológico e no fato de que eu vou dar quantidade de volume menor, e no meu país a albumina não é caro, que é, por exemplo, o caso da Austrália, por que não? Se não existe risco. Porque a falta do benefício, em termos de patient-centered, está bem demonstrada. Mas quando você, nas meta-análises, olha para os riscos, você não consegue aumentar risco. É diferente, por exemplo, de START. Amido, você mostra malefício. Albumina, você não mostra malefício. Então, é tudo isso que deu discussão, entendeu? Se a gente ia ficar com a ausência de benefício, sem malefício, dá para dizer que não usar? Quando uma coisa não tem benefício, mas também não tem malefício, no meu país não é caro e tem desfecho fisiológico, isso para te explicar um pouquinho da confusão que foi ali, e é uma discussão boa. E como é que você foge dessa discussão? Foge não, resolve essa discussão. Sugerindo. Então, quem quiser usar, use. Mas lembre-se que a primeira escolha é cristalóide. Então, não vai dar antes do cristalóide. Dê em quem você acha que precisa, depois que você já tiver dado a quantidade boa de cristalóide. Mas não dá para dizer quanto é uma quantidade boa de cristalóide. Não sei se eu deixei mais claro. Sem dúvida.
Eu deixei mais clara a confusão, né, Flávio? Bom, acho que o Fernando quer fazer uma pergunta. Vai lá, Fernando. Oi, Flávio, parabéns aí, aula excepcional, muito, muito boa mesmo. Eu sei que devido ao tempo estrito que tem, mas você falou dali da ressuscitação, de talvez a recomendação acabar sendo fraca em relação à avaliação dinâmica, como descobrir que aquele paciente não precisa mais de volume. E daí qual que é a recomendação nas instituições? Eu imagino que você estiver naquele paciente que você fez os 30 ml, persiste com hiperlactatemia. Qual que seria a ordem aí, se a gente fosse lembrar do antigo Rivers aí? Primeiro otimizar, tentar rever HB, ou parte para o inotrópico daí? Eu acho que para responder essa sua pergunta, Fernando, a gente podia até voltar no caso inicial da aula que eu apresentei, né, em que eu acho que a gente falhou ali, né? A gente não deu o volume que a doente precisava para a hiperlactatemia. A gente não parou de dar porque a gente escreveu ou pensou que a doente não estava mais responsiva, né? E aí, quando a gente foi ver no dia seguinte, essa doente continuava mega responsiva a volume, mesmo no Swan-Ganz, ela continuava francamente responsiva. E aí aconteceu exatamente uma coisa que você está me perguntando agora, que é, poxa, ela estava responsiva, Fernando, mas a PF dela estava caindo, sabe? Então, a gente hesitou em dar mais volume por causa disso. E aí, o que a gente ia fazer? Com a SVO2 baixa. E olha que o coração estava hiperdinâmico, que é outra confusão que as pessoas fazem com muita frequência, né? Que o consumo do doente está nas alturas, um coração hiperdinâmico não significa que o doente não precise de inotrópico, né? Eu acho que o Rivers, ele inverteu a ordem, né? Quando o Rivers, os jovens aqui não sabem a revolução que o Rivers provocou nas nossas vidas, mas o Rivers, ele primeiro transfundia para um HB de 10 e depois, se não resolvia, dava dobuta. Mas, na prática, a gente inverteu isso durante muitos anos, né, Fernando? E a gente dava dobuta para otimizar a SVO2. Mas sabe o que é mais grave, Fernando? A gente perdeu essa capacidade ou atenção a este problema por causa dos 3 estudos de Early Go. Aí vieram os 3 estudos e falaram, não adianta otimizar a SVO2. Mas vamos nos lembrar, pessoal, que quem foi randomizado para esses estudos eram pacientes com choque, e não pacientes com SVO2 baixa. Eu costumo falar com os residentes, gente, onde está o estudo que reflete a pergunta do Fernando? A pergunta do Fernando é, depois que eu repus volume, e o meu doente persiste com critérios de hipoperfusão e com SVO2 baixa, eu preciso randomizá-lo para otimizar esse VO2 ou para ficar olhando para o meu doente quieta parada, olhando uma SVO2 de 50. Esse estudo não existe. Os estudos de Early Go não respondem esta pergunta. E eu espero ter te respondido, Fernando. Eu acho que a gente usa pouco inotrópico nas nossas UTIs, porque os estudos de Early Go desvirtuaram o nosso raciocínio clínico perante uma saturação venosa baixa. Obrigado, Flávio. Obrigado. Chefe, não é bem o tema, mas eu queria fazer uma pergunta. Você associou a segunda droga vasoativa, e aí o paciente melhorou, e qual que é a sua ordem de desmame de droga vasoativa? Excelente pergunta também, Dani. A gente até pensou em colocar essa pergunta na Survive, mas lá no comecinho da Survive, né, no comecinho das reuniões, você tem que escolher um pouco as picos que você vai responder, e algumas picos foram descartadas, porque o documento já ficou grande demais, tá? Mas essa era uma possível pico, né? Como é que faz? Primeiro desmama a nora ou primeiro desmama a vaso? Então, a gente não respondeu essa pico na Survive, tá? Mas vou lhe dar o que a gente sabe de evidência. A gente não sabe te responder. Existem estudos todos pequenos que mostraram que quando você começa o desmame pela vasopressina, você tem rebote de hipotensão. E tem estudo que mostra o contrário, que quando você começa com a noradrenalina, você tem rebote de hipotensão. Então, nós não sabemos qual é a resposta em termos de evidência. Então, vou te dar minha opinião. Minha opinião é que, até que a gente mude a droga de primeira escolha, e eu espero que na minha aula eu tenha deixado claro que, para mim, não está claro que noradrenalina é superior à vasopressina, né? A gente precisa de um estudo para provar isso, melhor do que o Vanish.
Eu acho que até que a gente continue, enquanto a gente considerar a nora a droga de primeira escolha, a lógica é tirar a vasopressina primeiro, apenas porque a gente mantém uma lógica, tá? Exceções a isso. Pacientes em que você tenta fazer isso e é um desastre completo. Pacientes que são altamente dependentes dos receptores vasopressinérgicos, e que não estão bem com seus receptores adrenérgicos. A gente sabe que na presença de acidemia, por mais que isso não esteja claro em nenhum estudo, as receptores adrenérgicos funcionam mal. Então, eu posso ter que mexer nisso. Mas lembre-se, a gente está desmamando droga, né? Então, esse dente já melhorou, não vai acontecer isso. Então, eu acho mais natural tirar a vaso primeiro. Obrigada. Bom, acho que tem tempinho para mais uma pergunta. Alguém quer fazer? Bom, então eu vou perguntar. Em relação à fase de ressuscitação, muitas vezes a gente tem que usar alguma variável clínica, alguma variável laboratorial para decidir se a gente vai continuar o processo de ressuscitação ou não. Né? E na diretriz, ela ainda sugere que o lactato ela tem um papel como um biomarcador, né, para refletir, para guiar um pouquinho o tratamento, que ele sirva como meta, né, mesmo com as limitações que ele tem. É isso mesmo? Bom, Flavinho, se não for isso, vai ser qual? Essa é a pergunta, né? Eu acho que essa pergunta não quer calar. Eu acho que a gente está em busca de melhores biomarcadores, mas o melhor marcador de perfusão tecidual que a gente ainda tem é o lactato. É onde a gente tem a maior acúmulo de evidência. Entretanto, nós temos que ter cuidado com o lactato e não perseguir a normalização. Eu não respondi isso, talvez, de forma muito detalhada, por causa do tempo, mas qual é o problema do estudo Andrômeda, Flávio? O problema do estudo Andrômeda é que ele levou ipsis literum o que a Survive falou para fazer. E olha, eu estava na Survive, eu era do grupo de hemodinâmica na versão passada, e eu garanto a vocês que a gente não teve intenção de escrever normalizar o lactato. Aquilo saiu meio que tá bom, towards, em direção à normalização, certo? E aí ele pegou aquilo e ele fez isso no Andrômeda. Ele randomizou pacientes para olhar o TEC de 30 em 30 minutos até normalizar o TEC, e randomizou pacientes para normalizar o lactato e olhar o lactato de 2 em 2 horas. Não é assim que a gente faz. Não é assim que a gente faz. A gente tem que olhar o lactato muito mais frequente que de 2 em 2, assim que termina a intervenção, dá uns 30 minutos, colhe outro, e a gente não tem que normalizar o lactato, a gente tem que reduzir o lactato. E quando o lactato chegar num valor que está reduzido e todos os outros parâmetros de perfusão já estão normais, eu tenho que parar a minha ressuscitação, senão eu vou ressuscitar além do ponto, porque ele pode não mais ser um marcador de hipoperfusão. Então, eu acho que o lactato ainda é o melhor marcador. Naquele estudo que é do próprio grupo do Andrômeda, você vê que o dobro de pacientes tinham lactato alterado. Né? E agora tem uma subanálise do Andrômeda muito interessante, em que eles pegam os pacientes que estão com lactato alterado e que já estão com TEC normal e fazem uma análise prognóstica disso. É lógico que o paciente que persiste com lactato alterado por outras razões vai ter pior prognóstico, ou seja, são análises muito enviesadas, a gente tem que ter muito cuidado. E tem o problema que eu falei, eu quero um estudo que mostre que o dente que chega nas nossas UTIs chega com TEC alterado, é muito pouco frequente. Né? Acho que a Carla está com a mão levantada, Flávia. Carlinha. Chefe, primeiro, parabéns pela aula, foi excelente. Dúvida, nesses casos que a gente comentou, de paciente que você já fez volume, o lactato continua assim, normal, não normal, limítrofe, que a gente acha que tem que otimizar o mestre VO2, o inotrópico distal seria a adrena, no caso de choque séptico. Eu tenho tanto medo de usar dobuta, fico na dúvida se tem vez para ela, ou se a gente prefere mesmo a adrena para somar o efeito beta. O que a senhora me diz? Por que você tem medo de dobuta? Pela vasodilatação que ela pode causar.
enfim, o paciente já está com a resistência lá embaixo. Não É tá, mais não. um medo teórico. O paciente Então, por isso não que eu está com a queria resistência lá reforço. embaixo. O paciente não está com a resistência lá embaixo. O paciente está com a resistência normalizada às custas de vasopressor. De fato. Existem estudos de microcirculação, né, Flávio, que mostram um efeito benéfico da dobuta na microcirculação. E, portanto, a vasodilatação que ela provoca na microcirculação pode melhorar a perfusão tecidual. Portanto, e isso eu estou hipotetizando, estudos pequenos de microcirculação, aquele estudo com 20 e 30 doentes. Mas perceba que algum grau de vasodilatação no choque séptico não é mal-vindo. Tanto não é que existem pessoas que acreditam em dar nitroglicerina no doente em choque séptico, que está usando noradrenalina. Por isso, a minha pergunta para você foi, por que você tem medo da dobutamina? A razão alegada não é verídica, na enorme maioria dos casos, se souber usar dobutamina. E o grande problema é que a geração pós-early goals, pós-estudos de early goal, não sabe mais usar dobutamina, né? Tem que usar dobutamina do jeito que a gente tem feito na nossa UTI, com medo. Começa com 3 microgramas. O doente que vai vasodilatar com dobutamina, ele vai te avisar que ele está vasodilatando excessivamente, você vai suspender a dobutamina. Se você der 3 microgramas para o doente e ele vasodilatar, você vai desligar a bomba de difusão, banquinho beira-leito. Se você deu 3 microgramas e ele não vasodilatou e não ficou hipotenso, aumente para 5, que é a dose usual. Ou, eventualmente, 3 microgramas, que foi a dose que a gente usou nesse caso que a gente mostrou, 3 microgramas fez uma maravilha para doente. E ficou nos 3 microgramas só. Então, o erro está, Carla, primeiro em dar dose alta. Segundo, em supor que o doente vai ficar hipotenso, porque na enorme maioria das vezes ele não fica. E não existe estudo que ampare dobuta versus epinefrina nas network meta-análises, que foi o que a gente fez, não existe diferença entre uma e outra. Por isso que a recomendação da Surviving é ou adicione dobuta, a nora, ou use epinefrina. Ok. Você pode usar, inclusive pode desligar a nora e dar só epinefrina também, porque ela talvez tenha os dois efeitos. A gente sabe que na prática não é bem assim, né? Mas não existe superioridade de uma em relação à outra. E é possível que usando epinefrina, você não obtenha este efeito vasodilatador possivelmente benéfico que a dobutamina vai ter na microcirculação. A epinefrina, você vai vasoconstringir tudo. Perfeito, chefe. Obrigada. Pessoal, é uma pena, mas a gente vai ter que parar por aqui. A gente já passou um pouquinho do horário. Essa apresentação ela foi gravada, vai ser disponibilizada no nosso site. Aqueles que quiserem rever, é só acessar e ela vai estar lá, tá bom? Obrigado a todos, obrigado, chefe, mais uma vez, excelente apresentação e até uma próxima. Obrigada a todos, boa noite. E, aliás, todos estão convidados para daqui a 50 minutos a live do ILAS. O ILAS hoje tem uma das nossas séries de lives, hoje é sobre segmento pós-alta, é no YouTube do ILAS, e hoje o ILAS vai lançar um programa chamado Reabilita, que é voltado para sobreviventes de sepse, é um projeto super maravilhoso do ILAS, nós vamos divulgar o site hoje, é um site com vídeos de multiprofissionais para guiar pacientes sobreviventes de sepse e suas famílias aí na sua reabilitação. Então, estão todos convidados a me ver de novo daqui a 5 minutos, daqui a 50 minutos, eu e Regis Rosa, no YouTube do ILAS. Obrigada, boa noite. Boa noite.